Participe pelo WhatsApp Sintonia 64 99603 1234. Sintonia no Bem, 24 horas por dia, evangelizando almas. Web Rádio Sintonia no Bem, uma iniciativa do Centro Espírita Allan Kardec de Jataí, Goiás, para o mundo. Onde quer que esteja, você está muito bem acompanhado. Sintonia no Bem, divulgando o Espiritismo com amor. A partir de agora, na Web Rádio Sintonia do Bem, acompanhe coisas do cotidiano, abordando assuntos do dia a dia, discutindo sempre à luz do Espiritismo. A apresentação dos comunicadores, Rodrigo Franco e Carvalho Filho. Sejam bem-vindos. Boa tarde, estamos de volta com o programa Coisas do Cotidiano. Na minha, na sua, na nossa rádio Sintonia no Bem. Sabia, Claudinho, que eu morri de vontade de falar isso no ar? eu tô percebendo aí que você deu uma... Pois tá fazendo diferente hoje? Então, sempre morri de vontade de falar isso. Realizei um sonho hoje. Hoje, com a brilhante participação do quase sócio Elmo Jacinto. Boa tarde, Elmo. Boa tarde. Boa tarde, Claudinho, que fica reclamando que eu não estou te cumprimentando mais. Boa tarde. Essa voz de by night. Você viu que tô treinando ela aqui Pois é. nos finais de semana. Ainda bem que eu não tenho muito inveja, só um pouquinho. Você já pode participar enviando as suas dúvidas, sugestões, críticas para o nosso WhatsApp no 64996031234 ou direto para o nosso fixo aqui do estúdio, que o Claudinho está louco para ouvir você, no 3014 4009. Inclusive, caso você tenha sugestões de temas para programas futuros, fique à vontade, porque ajuda bastante nas nossas definições. O nosso programa é retransmitido pelas páginas do Centro Espírita Allan Kardec, Casa do Caminho, Mansão do Caminho da cidade de Quirinópolis, Goiás, Allan Kardec de Mineiros, Lar Espírita Forças do Amor, Jataí, Livraria Espírita Allan Kardec e Rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul. Como de praxe, vamos iniciar o nosso programa com oração. Elmes, por favor. Então, que Jesus nos ampare nesse momento oportuno que a humanidade desvenda as questões da vida. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, pela doutrina espírita consoladora, que nos traz o verdadeiro sentido da encarnação, da reencarnação e do nosso processo evolutivo. Abençoe a todos nós, a todos os ouvintes, abençoe aos nossos irmãos já no mundo espiritual, e que possamos ter um bom programa, aonde o esclarecimento possa nos nutrir espiritualmente. Obrigado, Senhor, e nos abençoe. Que assim seja. O nosso tema hoje, Dia dos Finados e Velório. A nossa descontração inicial, porque é um tema tenso, né? Então, agora vamos para o papo sério. De acordo com alguns historiadores, o dia consagrado aos mortos originou-se há mais de 4.500 anos. Mais precisamente nos antigos povos da Gália, atual França, os quais, então conhecedores da indestrutibilidade do ser, honravam os espíritos e não os cadáveres, como infelizmente se faz na atualidade. Os druidas, que eram sacerdotes do povo celta, se reuniam nos lares e não nos cemitérios, no primeiro dia de novembro, para homenagear e evocar os mortos. A cultura se espalhou pela Europa por mais de 2.000 anos. Esteve inicialmente muito ligada, na antiguidade, aos cultos agrários ou da fertilidade. Acreditava-se que os mortos, como as sementes, eram enterradas com vistas à ressurreição. Em vista disso, o primitivo dia dos finados era festejado com banquetes e orgias perto dos túmulos, costume disseminado em várias civilizações do passado.
Entretanto, somente no final do século X é que foi oficializado pela Igreja de Roma o culto aos mortos, com o nome de finados, destinado precisamente aos espíritos que estariam no purgatório. A Igreja, então, mudou e tirou o tradicional dia de finados do 1º de novembro e passou para 2 de novembro, pois 1º de novembro é celebrado a festa de todos os santos para o catolicismo. Esse dia, popularmente chamado de finados, é uma tradição mundial, cuja origem se perde nos tempos, como dissemos, e que revela a intuição do homem sobre a imortalidade da alma. Finado é o particípio passado do verbo finar, que significa o indivíduo que morreu, findou, faleceu. Na atualidade, essa cultura é adotada por todos os povos e quase todas as religiões. Para o Espiritismo, esse é um dia como outro qualquer, uma vez que a ida ao cemitério é a representação exterior de um fato íntimo. As pessoas que visitam um túmulo manifestam por esse costume que pensam no espírito ausente, embora muitas pessoas o façam apenas para se desincumbir de mais uma obrigação social do calendário humano. Elmes, o espírita cultua o dia de finados? Cultua. Explica. Ainda cultua. A gente assim, precisa de fazer um adendozinho, uma separação, né, do significado de cultuar. E, segundo o dicionário, então, o culto é uma homenagem a algo divino ou sagrado, né? São conjuntos de ritos em torno de algo santo, considerando que o Espírito é de Deus, que somos filhos de Deus, então nós podemos dizer que somos seres divinos, né? Que somos sagrados no sentido do respeito ao Criador. Então, esse cultuar no sentido do respeito, né, da homenagem, isso está dentro da doutrina espírita, sim. Agora, o cultuar do fanatismo, né, ou de ritos... Da tradição católica. Das tradições de outras religiões, incluindo a católica, isso não está dentro do espiritismo. Porém, como eu disse na resposta de pronto, muitos espíritas ainda cultuam, sim. Tá, digamos, porque nós temos os chamados espiritólicos, os chamados... A mistura do espiritismo com o evangelismo, aqueles que migraram de outras religiões para cá e trazem consigo aquele costume. Nós vemos, obviamente, espíritas que eram católicos até pouco tempo, adentraram o espiritismo, mas guarda aquele gosto pelos rituais, guarda aquele gosto pelas vestimentas, embora a doutrina não preconize isso. Nesse caso, ele pode ir lá no cemitério, ele pode cultuar, segundo a tradição católica, o dia de finados? Olha, a doutrina espírita tem uma peculiaridade ímpar no mundo. Ela não determina, não aprisiona ninguém. Não proíbe nada. Não proíbe nada. Ela é uma doutrina, né, de liberdade e traz no bojo o esclarecimento. Então, nada impede aquele que quer ir ao cemitério. Sim. Nós espíritas sabemos que ao despojarmos do corpo físico, nós, os espíritos, não ficamos lá junto ao corpo físico, de maneira genérica, geral. Mas, quando alguém vai ao cemitério, como diz a introdução, cultuar os dejetos, o corpo que está lá, e não o espírito que não está lá, ao irmos ao cemitério, no dia de finados ou qualquer outro dia, prestar culto àquele ente querido que desencarnou, o espírito vem ter conosco, ele vem nos encontrar no cemitério ou não? Eu vou utilizar a questão 321 do Livro dos Espíritos, aonde o título trata comemoração aos mortos e funerais.
A pergunta é assim, vou só fazer ela para a gente compreender, para te responder essa aí. O dia da comemoração aos mortos tem qualquer coisa de mais solene para os espíritos? Preparam-se eles para visitar os túmulos ou o cemitério? E a resposta sim. Os espíritos atendem ao chamado do pensamento nesse dia como em qualquer outro. Não só lá, né? Não só lá. Ou seja, eles não estão lá. Lá estão os despojos. Mas o nosso pensamento, né? Os nossos sentimentos, eles talvez estão conosco aonde nós estamos e seguem em companhia até o cemitério. Para onde vamos? Ou seja, onde vamos? Se eu vou ao cemitério e lá eu penso nele, ali eles vão. Mas se eu estou em casa e penso neles, ali eles estão. Então não há necessidade de ir no cemitério. Nenhuma necessidade para esse fim. Certo. É importante para os espíritos em geral as homenagens dos dias dos finados, ou seja, a visita à sepultura, colocação de velas, de flores, até carta nos túmulos. Isso, na realidade, sensibiliza o espírito do ente querido? Nessa finalidade, não. O que mais sensibiliza o espírito é a oração. Isso é o que predomina para ele. Mas estar lá com todas essas situações, isso é um tanto quanto indiferente. Precisamos de lembrar que esses que lá vão, nesse dia especificamente, no dia dos finados, é porque há uma aglomeração maior de encarnados e os pensamentos chamando esses para que ali estejam. Então, há uma aglomeração maior, sim, de espírito nesse dia. Mas a essas questões são pouco dado valor deles para as situações. Até mesmo porque as demais religiões pelo mundo guardam seu jeito próprio de homenagear seus mortos, né? Primeiro que o espírito não é matéria. Então, nada que é matéria, uma flor, um incenso, alguma coisa, até mesmo a limpeza. Mas então eu vou deixar o túmulo do meu ente querido sujo? Não estamos falando disso. Estou falando assim, aquele ritual que precede o dia dos finados não tem importância, porque é algo material. Até mesmo porque outras religiões, como eu estava dizendo, guardam o seu jeito próprio. Os judeus colocam uma pedra em cima do túmulo. Os orientais, em particular os japoneses, levam arroz. Então, assim, são questões pessoais de cada religião. Mas isso não interfere, digamos, na preferência, no gosto ou na sensibilidade do espírito. Alguma, né? E a gente precisa de lembrar também, né, Carvalho, os casos de cremação. Então não há um lugar definido, porque as cinzas são jogadas em um riacho, enfim. E aí? Então se pergunta. Então não há, né, uma definição para essa situação. E isso prova que todas essas questões atendem apenas às nossas emoções de encarnados, mas não atinge aos desencarnados nessa condição. Imagina só quando aí citou de uma carta. Olha, né? Então tudo aquilo que está íncito em você e que você expressa em pensamentos, será com certeza, na condição daquele ente querido, ele alcançará tudo isso, especialmente se for algo altruísta. Então isso chegará até ele. Sim, como você disse, a cremação, recentemente, um primo distante que morava em Uberlândia, desencarnou, e o sonho dele é que as cinzas dele fossem jogadas na propriedade que foi da família, na fazenda que foi na família aqui, às margens do Rio Claro. A esposa, então, alugou ultraleve, sobrevoaram e jogaram ali. As cinzas estão espalhadas lá, o vento deve ter levado para o vizinho, para o próprio rio, para a própria estrada. Então, assim, não se tem algo ali a se prestar culto. Ou seja, realmente o culto deve ser prestado à alma e não necessariamente aos despojos. Deixa eu queria acrescentar um detalhe a respeito. Emmanuel traz uma lição, até chama Oração pelos Quase Mortos. Vou ler só um trechinho. Fica à vontade. Aonde ele vai dizer: Senhor Jesus, enquanto os irmãos da terra procuram nós outros, os companheiros desencarnados nas fronteiras de cinza, rogando-te amparo em nosso favor, também nós, de coração reconhecido, suplicamos-te apoio em auxílio de todos eles, principalmente considerando aqueles que correm o risco de se marginalizarem nas trevas. Então, é uma prova que a nossa preocupação tamanha com as coisas, com objetos e, enfim,
com os dejetos ali, até com uma certa aparência, né, assim, suntuosa, em túmulos. Então, eles preocupam muito mais conosco naquele momento, de toda essa nossa preocupação fútil, né, materialista, orando para que nós desprendamos dessas situações, porque nós estamos quase mortos nesse sentido de não perceber a vida. Interessante, a lição é longa, depois a gente recomenda que leia, tá? Eu vou me lembrar o nome do livro e falo durante. Tá bom. E para os espíritos, o dia de finados é um dia especial ou é um dia como qualquer outro? É um dia como qualquer outro, né? O que talvez faça com que ele movimente é aquilo que a gente falou há pouco, é o nosso movimento nos cemitérios. Então também os atrai para essa visita apenas para aqueles que têm bons pensamentos para com eles, ou seja, eles vão ali em torno dos amigos, não pelos indiferentes. Justamente. Então, para resumir essa parte, para homenagear o nosso ente querido que desencarnou, não necessariamente é preciso ir no cemitério. Não necessariamente. E, de preferência, mantermos o cotidiano em vibração para o ente querido, né, que a gente não deve fazer somente num dia de uma comemoração simbólica. Isso. E mesmo não sendo necessária a nossa ida ao cemitério, seria o cemitério o lugar ideal para homenagear nossos mortos? Não. O local ideal seria dentro do seu templo interno. Dentro do coração. Dentro do coração. O costume de as famílias sepultarem os restos mortais de seus membros em um mesmo lugar, ou seja, o costume de fazer jazigos da família, é útil do ponto de vista espiritual, ou seja, as famílias menos abastadas, que não têm condições de construir jazigos, desagradaria os seus entes queridos desencarnados? Hipótese alguma. Eu considero essa questão de um jazigo para a família apenas uma questão cômoda para que ali coloque todos os restos Você mortais. vai numa viagem e já vê todo mundo. Já vê todo mundo nesse sentido. Mas para questões espirituais, o espírito pouco importa com aquela roupa e já não mais é útil para ele. E às vezes também por questão de economia, porque você adquire um túmulo e ali você faz o condomínio, né? Justamente, você bota já 3, faz 4 uma construção pavimentos. só, né? Justo. Já edifica um prédio com vários apartamentos. Então, se a ida no cemitério não é digamos assim, não é o indicado, as flores que a gente leva, as homenagens que a gente presta, materialmente falando, não tem tanto valor, ir ao cemitério não é o melhor local, então qual seria a melhor maneira de homenagear nosso ente querido que desencarnou? Eu acho que são as lembranças do dia a dia que nos faz homenageá-los, né? É a nossa permanência, né, valorizando aquela vida que não terminou, aquela vida que continua. Ele apenas passou por um ciclo, retornou à pátria espiritual e nós o mantemos vivo dentro de nós. Então, vou dizer, mas e flores? Sim, nada contra, não quer dizer que isso não traz uma alegria, porque todo bom gesto agrada o semelhante. E ele está vivo como nunca, talvez, como diz Emmanuel, mais vivo do que nós enquanto encarnados. E é importante um ponto que eu considero fundamental. O espírito do ente querido pode se agradar por você comprar uma flor e falar, isso aqui é seu, embora você não possa pegar, isso aqui é em sua homenagem. É óbvio que aquilo faz bem. No entanto, fazer isso apenas no dia dos finados é meio complicado. É como você se lembrasse do seu ente querido encarnado apenas no dia do aniversário dele. Aí no dia do aniversário dele você vai lá, cumprimenta, dá um abraço, dá um presente, e os outros 364 dias do ano você o ignora totalmente. Às vezes lembra dele, né? Às vezes manda uma mensagem perguntando se está tudo bem e pronto. Então seria mais ou menos isso. É importantíssimo que lembremos também nos nossos entes queridos nos demais dias do ano, não apenas no dia dos finados. Deixa eu ler uma resposta Fica da à questão vontade. 323, onde você questionou. E a visita ao túmulo é mais agradável ao espírito, aqui acrescenta, do que uma prece em sua intenção. Aí põe assim,
A visita ao túmulo é uma maneira de se manifestar a lembrança do espírito ausente. É a exteriorização do sentimento. Eu já mencionei a Lures, que é a prece que santifica o ato. Pouco importa o lugar e a lembrança é ditada pelo coração. Então, os espíritos próprios falam que o que manda é o sentimento. É o sentimento. O que manda é o coração. O que nós precisamos, né, Carvalho, assim, a gente caminha para isso e na leitura inicial aí, na sua introdução, a gente traz no bojo, e a grande maioria de nós estamos, a primeira experiência, né, essa encarnação, talvez a primeira experiência para a grande maioria, desse desvendar da vida, né, desse entendimento da morte. Então isso é muito novo. Querendo ou não, nós trazemos uma bagagem cultural que a morte era o fim. E hoje isso desvendou, descortinou. Então, isso de certa forma ainda é algo impactante para nós, de uma forma geral. Por isso que a gente vê quase que a massa, né, ainda envolvida com tudo isso. Eu costumo dizer, quando o rapaz, assim que a minha mãe desencarnou, nos primeiros meses eu ia ao cemitério, quase toda semana. E depois eu descobri o que é que eu ia fazer lá. Eu não ia lá para homenagear minha mãe. Eu ia lá para sentir uma dor mais pungente, para poder chorar, para poder dizer... Desabafar, no bom sentido. E isso acaba que é meio análogo a muita gente, esse sentimento, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Posto isso, qual então deveria ser a nossa conduta como espíritas no Dia dos Finados? Bom, a gente, olhando somente para o espírita, a nossa conduta deveria ser uma conduta como o nosso cotidiano, sem mudarmos nada nas situações, considerando que nós espíritas estamos todos os dias dando bom dia para aqueles que estão no corpo e para os entes queridos que já partiram, né? É um diálogo natural. Bom dia e que Deus nos abençoe nesse dia. Estamos juntos, enfim. Esse é a nossa conduta, né? Mas como todos não têm, e aí existe um dia para se comemorar, então cabe a nós espíritas, sim, dar o apoio moral para aqueles que ainda não compreendem. Levar a mensagem consoladora. E aí a gente precisa de entender bem. Não levar uma mensagem impositiva, né? Ali desfazendo de algo que pessoas acreditam, mas corroborando no sentido que a vida se estende além do túmulo, né? Então há uma série de mecanismos para que a gente possa fazer isso. Ou seja, adotar uma postura normal, de um dia normal, porém respeitosa àqueles que creem. Justamente, isso é fundamental, né? A gente não pode descuidar, porque a gente, tendo um pouquinho de conhecimento, nos cabe ser solidários e esclarecer os outros, e não mostrar que nós estamos acima, porque, de repente, diante de uma situação, a gente, às vezes, pode baquear, né? E aqui entra uma frase do Chico, entre milhares de frases bem postadas, bem colocadas, inteligentíssimas, esclarecedoras e consoladoras, quando ele dizia assim: ao outro eu dou o direito de ser como é, a mim eu exijo ser cada vez melhor. Ou seja, não é porque nós espíritas temos um conhecimento 1 centímetro à frente, ou 1 milímetro à frente, que nos cabe dar lição, corrigir, criticar. Fulano, que bobagem, seu ente querido não está lá não. Fulano, deixa disso. E aí começa a dar uma aula de espiritismo. Não é por aí. Não. Né? Nós temos que entender o seguinte: fulano, te faz bem lá no cemitério? Faz. Vá. Vai, depois me conta. Mas, no entanto, lembra de uma coisa: vá, preste as suas homenagens do jeito que você quiser, mas amanhã, ora por ele. Semana que vem, ora por ele. Mês que vem, ora por ele.
para que ele se sinta realmente acolhido e lembrado, porque faz bem. Aí sim é a hora de você entrar com conhecimento espírita de maneira didática, suave e sem querer dar lição de moral. Eu quero ler mais um trechinho aqui do livro Na Era do Espírito, onde aquela mensagem de Emmanuel, eu me lembrei o nome do livro, recomendo ler essa lição. Ela chama Sobre Finados. E aí, na nota, Chico vai dizer assim: o problema das comemorações do dia de finados, bem como dos funerais e de homenagens prestados aos mortos, mereceu um tópico especial em O Livro dos Espíritos, no capítulo, nós estamos no capítulo 6º, né? A partir da pergunta 320, posição doutrinária, ao contrário do que geralmente se pensa as pessoas, é favorável essas homenagens, desde que sinceras e não apenas convencionais. Os espíritos, respondendo à questão de Kardec, mostram que os laços de amor existentes entre os que partiram e os que ficaram na Terra justificam esses atos. Então, ou seja, Chico vem dizer que a comemoração aos mortos, até a ida ao cemitério, não há uma proibição. Eu me lembrei disso porque você referindo a gente a não nos permitirmos doutrinar os outros, mas respeitar o momento, a crença, o respeito, e a própria busca, dor, né? E a própria dor, porque ela não passa, né? Às vezes as pessoas falam, mas o espírito... Não, a dor continua sempre, né? Mas é aquela dor da saudade, não é a dor da revolta, não é a dor do fim. Então, enfim, acho que o que nos cabe é isso, é nessa hora a gente sermos fraternos. Então, vamos compartilhar. Então, o Chico vem colocar isso, que essa comemoração, ela é, sim, né, de bom grado. Lembrando que não fique somente nesse dia. Lembrando que a nossa visita ao cemitério seja um momento, assim, de uma alegria diferente. Não é da algazarra, mas daquele sentimento que alguém que eu amo teve a experiência comigo e aqui nós deixamos uma mensagem. E ele continua com você. Por aí mesmo. Hermes, embora seja um momento marcante e doloroso na vida de todos nós, principalmente quando envolve um ente querido, a morte é um mistério para várias e várias pessoas e religiões. Como o Espiritismo entende a morte? Eu vou utilizar de André Luiz. Ele vai dizer na mensagem que ele deixa no livro Nosso Lar: a vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é um jogo escuro das ilusões. Então a morte é apenas a mudança de ciclo. Nós reencarnamos, cumprimos uma tarefa ou não e retornamos ao plano espiritual. Então, a nossa existência, ela tem prazo de validade. E o que determina e o que põe ponto final a esse prazo, nós denominamos de morte, como há 10 mil anos aí. A doutrina espírita nos revelou a desencarnação. E, por fim, nós deixamos aquela vestimenta que não nos serve e retornamos à pátria espiritual para um novo ingresso no corpo físico. Então, a morte é vista pelo Espiritismo com essa conotação, né, de ciclos, de tempos que nós necessitamos para estarmos numa experiência. No entanto, apenas inerente à matéria. Justamente. Como Emmanuel disse, tudo que é material ou está vivo, aliás, ou está morto ou está morrendo. Nós, quando nascemos, um segundo depois a gente já começa a morrer. Já começa a morrer. Então... E André Luiz, ele acrescenta no final. Aí a lição é bonita, é bom que leiam. E ele põe assim, uma morte, um sopro renovador. Então, isso assim, quando a gente faz essa leitura aqui, e talvez se depara com a primeira frase, né, que ele utilizou lá, que a vida não cessa, e aí a gente vem aqui e vê uma morte, quer dizer, uma, então tem várias. Então já não é única morte, não é única. Né? Então, são várias mortes. Um sopro renovador. Então, ou seja, isso acaba nos
enchendo os pulmões de oxigênio, E de esperança. né? Porque é um sopro que renova. Então a gente vai, né, renovar. E essa renovação certamente é o bem feito aqui, retorno para casa, isso é a pura verdade. Para nós ainda saímos daqui, vamos para a reticidade, mas é um retorno para casa, né? E a morte do corpo físico, obviamente, porque nós somos seres eternos. Fomos criados por Deus e vamos viver pela eternidade como seres espirituais. A morte do corpo físico, ela é impactante para o espírito ou é uma passagem suave? Olha, o ato em si, ele não causa dor. O prelúdio, ou seja, antes da morte, nós nos agoniamos, há uma agonia. Mas o ato, ele não causa nenhuma dor. Agora, o pós-mortem, depois... É outra história. É outra história. Aí varia do grau de sensibilidade, de evolução, né? Aí influi muito as questões materiais, o materialista ainda que nos abrange, o materialismo. Então, isso nos faz demorar, né? Aí nós temos uma questão aqui, que é a questão 155 do Livro dos Espíritos, como se opera a separação entre a alma e o corpo, desligando-se os laços materiais, né, dos laços espirituais. Essa separação se opera instantaneamente? Não. Né? Então, a separação... A desencarnação. Não, a desencarnação, ela é demorada, né? Aí vem a outra questão. A separação entre a alma e o corpo é dolorosa, como eu disse? A resposta aqui é bem clara. Não. O corpo, muitas vezes, sofre durante a existência. Muito mais. Se você então, for somar as dorzinhas durante a vida, você sofre muito mais do que da hora da morte. Nós temos um livro, eu pelejei para lembrar o nome do autor aqui, ele desencarnou há pouco. Quem tem medo da morte? Às vezes você vai lembrar. É o Richard Simonetti. Isso. Então, ele trata isso de uma forma muito bela. Então, isso é bacana, né? Então, o que nos faz sentir doloroso a morte é o medo, né? Porque a gente acha que vai findar a sua vida. E aí finda uma etapa e começa outra, ou seja, renova-se. E o espírito? Ele participa do seu próprio velório? Muitas das vezes, sim. Porém, dependendo dos casos, ele ainda não compreende a situação, porque pode estar num período de perturbação. Aí, a gente precisa de fazer um adendozinho, porque... Bom, vamos deixar para responder para frente, você vai ter essa questão, não vou falar agora, não. Agora mas pode ficar à vontade, é tranquilo. Porque senão a gente vai... Mas eu gostaria de ler um trechinho aqui, Fica à na vontade. própria lição, né, na era do Espírito, depois que Emmanuel faz a prece aos quase mortos, aí o irmão Saulo põe assim, vou ler só um pedacinho. A morte só existe para os que querem morrer. Isso é algo interessante, né? A necrofilia, ou amor da morte, no sentido negativo da palavra, é uma doença mental e psíquica. Então, toda essa situação que nos acomete enquanto encarnados, e aí a gente precisa de entender, nós não modificamos pós-mortem. Então, nós carregamos, sim, ainda esse culto à morte. A morte não muda a personalidade. Não muda. Graças a Deus. Graças a Deus. O velório em casa, ou o velório numa casa especializada, no caso aqui já está aí o nosso memorial, para o espírito, tem alguma diferença? Nenhuma. Porque ele está deixando ali apenas uma roupagem que não lhe serve. O importante para ele agora é desvendar e conectar consigo mesmo após todo esse período de perturbação que é natural, que virá, né, logo em seguida ao seu despertar. Então, aonde vai ser velado, como vai ser velado, qual é o tipo de caixão, de ataúde, qual é a roupa que vestiu, isso para ele pouco importa. Aí eu quero dizer aqui o seguinte,
que os velórios aonde, e nós não sabemos, mas aonde o espírito está assistindo, ali está Participando. em torno do velório, aqui o velório precisa ser algo muito sério. Não pode ser algo de homenagens frívolas ou de participação para uma apresentação para a sociedade ou para dizer que o defunto é muito conhecido e precisa de ser ele conclamado com uma massa enorme. Isso é um caso muito, muito duro para o desencarnante. Isso, e aproveitando essa sua deixa aí, nós entramos na nossa última pergunta, que tem tudo a ver com isso. Qual deveria ser a nossa conduta nos velórios? Uma postura de seriedade, de oração, não no estado fúnebre, mas num estado respeitoso, aonde todo o nosso diálogo teria que estar em torno de uma homenagem àquele espírito que aqui esteve cumprindo a sua tarefa, né? Então, o ideal seria a oração desde a chegada até a saída. E aí a gente precisa de entender uma coisa, Carvalho. A gente, quer dizer, já vivenciamos vários velórios da família e dentre outros, mas há um sentido no velório que oração, não só lá, mas em outros lugares, a gente precisa de se ficar introvertido, cara feia, né, e mudar a voz. Aquela voz, às vezes... Para demonstrar consternação. Justamente. E ela precisa de ser diferente. É um diálogo ali de alegria, de gratidão, mesmo que a dor te toca, mas uma gratidão por aquele ente querido que esteve, principalmente, imagina, não tem valores, mas o seu pai ou a sua mãe, né? Então é um momento a gente falar, mesmo chorando, mas obrigado porque você esteve comigo, porque eu sou o que sou hoje. Graças a você. Graças a vocês. Então acho que esse é o grande objetivo. Não é o que acontece. As pessoas vão contar piada. Evento social. Quando passam a noite, tem uns que entram até nos alcoólicos para passar a noite, porque nós não podemos deixar só a família, precisa de ter mais gente. Enfim, não, deixa só a família. O autor do livro, que você falou aí, Richard Simonetti, ele vai dizer que o velório, quanto menos pessoa, melhor para o espírito. Melhor para o desencarnante, porque ele recebe todas as boas vibrações e ele consegue perceber a presença dos entes queridos desencarnados que estão recebendo de uma forma mais assim, mais silenciosa, mais calma, onde ele se prepara melhor. Em relação ao evento velório e em relação ao evento sepultamento, que remete ao dia dos finados, eu, Carvalho, percebo, fazendo análise macro, já uma nítida interferência da divindade para nos desmamar dessas atitudes. Porque você sabe, Deus não agride consciências. Ele nunca faz nada no imediatismo, no rompimento. Ele usa o tempo. Até mesmo porque a nossa noção de tempo nada a ver com o que ele considera como tempo. Onde eu quero chegar? Espaço é algo cada vez mais restrito no mundo inteiro. Os cemitérios não têm como crescer, principalmente nas cidades grandes. Por isso que a cultura muito presente nos orientais da cremação já está ganhando bastante corpo no nosso ocidente, fazendo com que talvez aí 100, 200 anos, que isso para Jesus, para Deus é nada, ou até um pouco mais, já acabe essa cultura do sepultamento. Porque acabando a cultura do sepultamento, se transformando na cremação obrigatória por falta de espaço, etc., que vai chegar o momento que os governos vão determinar isso já tira esse apego à matéria. Em relação aos velórios, eu vejo também uma certa mudança, porque hoje, nos Estados Unidos principalmente, e algumas cidades grandes, como eu já vi em São Paulo, os velórios começam a ser fechados à noite, por questão de segurança. Das 10 às 6 da manhã,
fecha-se o salão, todo mundo para casa. Por quê? Porque ocorrem muitos assaltos. Para o assaltante chegar ali no velório às 3 da manhã, onde está lá meia dúzia de familiares totalmente desprotegidos e desconcentrados, e limpar todo mundo é muito fácil. E ainda cometer, talvez, um assassinato. Justamente. Né? Então, assim, essas coisas eu já percebo como uma pequena interferência, né, que ao longo do tempo vai fazer com que haja essa transformação. Eu queria aproveitar e falar o seguinte, que houve outras mudanças positivas no meu ponto de vista. Aqui uma particularidade, eu sempre falo para os meus familiares, especialmente para minha esposa, eu falo, bem, se eu morrer até o meio-dia, por favor, me enterre no mesmo dia, não deixe para depois. Para que passar a noite, vocês cansados, sofrendo em torno? Então, assim, e aí a pandemia trouxe algo que eu falo que foi positivo. Justamente. 4 horas de velório. Acabou. É o suficiente. Vamos dizer que eu desencarno às 7 da manhã e eu tenho um parente em torno aí de 800, 500 quilômetros. Então, o corpo fica no necrotério e liberamos para o velório das 13 às 18, né? Que dá tempo daquele parente que vier chegar, mas que não perdure. Então, eu acho que isso vai passar a ser, talvez, algo que vai impregnar, sim, vai funcionar. Né? Não, é o que eu estou te falando, faz parte dessas mudanças sutis que a gente já começa a perceber. Porque vai deixar Porque, assim, desacostumou, desmamou, o reacostumamento. O recostume é diferente, e nós vamos para casa e vamos ali nos refazendo. Sim. Porque em torno do corpo, você não consegue refazer. Pelo contrário. É uma queda atrás da outra, é alguém que te abraça, é alguém que, enfim, e aquilo te comove, é natural. E quando eu vou para casa, eu começo um processo de renovação, né? Então não é um desprezo, porque eu não estou desprezando. O ente querido continua comigo lá em casa, claro, porque ele faz morada no meu coração. Então eu acho que estudar a doutrina espírita é consolador. Como diz Jesus, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Chegamos ao final de mais um programa. Eu agradeço muito a sua participação, agradeço os comentários. O Claudinho mostrou ali, mas já está fazendo falta do óculos, eu não consegui ver. Mas nós não deixaremos nenhum sem resposta. Você já pode enviar suas dúvidas, porque sempre a segunda parte do programa, na próxima quarta, nós reservamos para responder as dúvidas, as questões e as sugestões dos nossos participantes e ouvintes. Agradeçamos então a Jesus por mais essa oportunidade de um diálogo que ajuda a crescer, que nos ajuda a nos libertar das amarras que nos prendem a tantas coisas ainda materiais e que sim, por fim, acaba por nos fazer mal. Lembrando sempre daqueles nossos irmãos acamados, vitimados pela Covid em qualquer lugar do planeta, e não somente eles, mas também todos que guardam a dor em seus corações, e principalmente aqueles que guardam a dor por não poderem mais ver, tocar fisicamente os seus entes queridos e que ainda não compreenderam o real sentido da desencarnação. Que Jesus possa iluminar e abençoar a todos. Eu rogo ao Mestre as bênçãos para cada um de nós, que Ele nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado. Que assim seja.